Continuando aqui de onde eu parei em semelhanças embriológicas. Vou ver se eu localizo aqui o slide. Pronto, localizei. Semelhanças embriológicas. Então isso é chamado de embriologia comparada, né? O estudo comparado da embriologia de diversos vertebrados mostra a grande semelhança de padrão de desenvolvimento inicial. À medida que o embrião se desenvolve é que vão surgindo características individualizadas e também vão aumentando as diferenças, ou seja, as semelhanças diminuem. Há também as semelhanças gênicas. O que é isso? Semelhanças nos genes. Em 2007, por exemplo, uma pesquisa apontou que os seres humanos e chimpanzés, aqui está chimpanzés, mas chimpanzés, compartilham 96% dos genes. Essa pesquisa comparou também seres humanos e a minhoca, que eles compartilham 50% dos genes, ou seja, 50% dos genes dos seres humanos e minhocas são semelhantes. E comparando os humanos a bactérias, eles têm 223 genes iguais. Então, um ser tão complexo como a espécie humana comparado a um ser tão simples como a bactéria, que é um organismo unicelular, procarionte, e que mesmo assim ainda tem 223 genes iguais. E uma nova pesquisa em 2009 apontou que humanos e chimpanzés compartilham 99,4% dos genes, ou seja, possuem quase 100% dos genes semelhantes. Eu vou mostrar uma sequência de slides aqui de assuntos que vocês já viram no 7º ano, que foram de alguns pensadores que tinham algumas ideias sobre a origem da vida, sobre os primeiros seres vivos, como é o caso de Aristóteles, que viveu no ano de 384 a 322 antes de Cristo, certo? Então ele afirmava que as substâncias orgânicas podiam surgir no meio inorgânico, era a teoria dele. Substâncias orgânicas, essas substâncias como proteínas, vitaminas, carboidratos e lipídios poderiam surgir no meio inorgânico. Substâncias inorgânicas são amônia, água. Ele acreditava também no fixismo. Fixismo é a ideia de que todas as espécies que existam foram colocadas no mundo com um número fixo, que quando chegasse um certo período de tempo elas entrariam em extinção. Então, por exemplo, essa ideia já caiu, né? Hoje nós estamos chegando a 7 bilhões de pessoas no mundo, então essa ideia já foi por água abaixo. Ele acreditava também na geração espontânea, que existe a geração espontânea e a não espontânea. Eu vou apresentar para vocês depois as diferenças dessas duas. Então, até o século XIX, acreditava-se que seres podiam surgir espontaneamente da matéria não viva. Isso se chama geração espontânea, certo? Hoje sabe-se que um ser vivo surge somente por meio da reprodução, ou seja, um ser vivo só pode surgir de outro ser vivo. Então, a teoria que defende essa ideia de que um ser vivo só surge de outro ser vivo, e que é a teoria aceita, vocês já viram isso no 7º ano, é chamada de biogênese. A teoria da geração espontânea, que defende que seres poderiam surgir da lama, enfim, de seres inanimados, chama-se abiogênese. Alguns defensores da abiogênese foram Helmut, Needham, Aristóteles, William Harvey, Isaac Newton da física, René Descartes da matemática. E os críticos a ela, ou seja, que não eram da biogênese, sim da biogênese, que é a vencedora, que ganhou, que nós sabemos que é comprovada, Red, Joblot, Spallanzani e Louis Pasteur, que é um francês. Aqui eu apresento para vocês essa imagem que vocês já viram nos livros do 7º ano, né? Por exemplo, um experimento de Red que provou que as larvas que surgiam na carne não vinham da própria carne, como diziam os cientistas da época. A teoria dele é que essas larvas surgiam de ovos depositados por moscas. Então ele colocou em 2 vidros uma carne e deixou
com a tampa aberta e em outro vidro com a tampa fechada. Dias depois ele provou que só criou larvas o que estava com a tampa aberta, provando que a larva não era natural da carne, e sim dos ovos das moscas. Então aqui, experimentos de caldo nutritivo com gargalo, permitindo a entrada de ar, mas não de bactérias, de micro-organismos, foram feitos por Louis Pasteur, derrubando de vez aí a biogênese. E a hipótese, uma das hipóteses da origem da vida na Terra é a hipótese chamada, conhecida como evolução química, de Oparin e Haldane, né, que acreditam que o meio das substâncias químicas da Terra da época, logo quando o planeta se esfriou, transformaram substâncias inorgânicas em orgânicas, como aminoácidos, proteínas e carboidratos, e essas são as substâncias precursoras da vida, que se organizaram com uma estrutura circular e depois desenvolveram uma estrutura que pudesse se replicar, ou seja, o RNA. Seria aí o primeiro ser vivo. Outra hipótese é o criacionismo, que acredita que os seres vivos foram criados por um ser divino, né, Deus. Então, cada um acredita na hipótese que convier. A ciência não propõe essa hipótese. A ciência traz essa hipótese que é proposta pela Bíblia. Há uma outra hipótese que é a panspermia cósmica, que acredita que os primeiros seres vivos vieram de outro planeta, de carona com meteoros que chegavam na Terra. Então há as evidências de que existiram outras vidas diferentes das atuais, ou que não existem mais, são os fósseis, né? Os estudos dos fósseis, os registros fósseis, por exemplo, a gente sabe que existiram dinossauros, mas nós não convivemos com eles. Então os fósseis indicam a presença desses seres vivos na Terra. Agora eu vou falar de um cara que começou a colocar a ideia da evolução. Ele teve umas concepções erradas, mas foi ele que abriu os espaços para a questão da evolução dos seres vivos, da teoria. É um cara chamado Jean-Baptiste Antoine de Monnet, o Cavaleiro de Lamarck. Ele viveu no ano de 1774 a 1829. Foi um dos pioneiros na formulação das teorias da evolução biológica. Suas leis se baseavam na adaptação ao meio, na lei do uso e do desuso. Ele dizia que quanto mais você usa um membro, mais você, digamos que melhora aquele membro, que você aprimora aquele membro. Só que ele errou, porque ele acreditava que as características que eram adquiridas com o uso seriam repassadas geneticamente. Então caiu no decreto. Por exemplo, se eu malhar bastante, criar músculos, isso não implica dizer que o meu filho já vai nascer musculoso. Então isso são predisposições genéticas e não do quanto eu possa usar. Então a herança dos caracteres adquiridos, essa questão de, por exemplo, se você cortasse, segundo ele, se você cortasse a cauda de um rato, por exemplo, se essa teoria tivesse validade, os filhotes daquele rato nasceriam com a cauda cortada. E aí basta uma simples prova prática para a gente saber que isso é errado. Mas ele foi o cara que iniciou, que deu o passo inicial da evolução, desse estudo da evolução biológica. Por exemplo, aqui, segundo Lamarck, as girafas teriam a princípio pescoços curtos, só que elas viveriam em ambientes onde a vegetação rasteira era relativamente escassa, ou seja, pouca. E para poder conseguir alimento, elas precisavam esticar o seu pescoço. Segundo ele, o fato de elas esticarem o pescoço tornavam-o mais comprido. Então, segundo ele, a prole seguinte já nascia com os pescoços compridos, porque a sua mãe, né, fazia esse exercício diário na busca de alimentos. Hoje eu estou falando um pouco ruim, a língua está presa. Nós temos um vídeo aqui com já 10 minutos. Eu vou parar novamente e vou fazer um terceiro vídeo aqui para não ficar tão comprido, viu? Finalizando aqui,
o vídeo 2. Vamos para o vídeo 3.